Cada vez mais pessoas sentem que já não pertencem a este mundo. Há excessos de informação, excesso de ruído, excesso de exigências. Mas será que este caos está apenas destruindo ou também nos está obrigando a procurar algo diferente? O caos pode ser um gatilho para a transformação, mas não significa que todo o caos tenha um propósito elevado. Há caos criado por escolhas erradas, por ganância, por medo, por falta de consciência. O que acontece é que algumas pessoas conseguem transformar esse caos em aprendizagem. E talvez este caos no mundo esteja mostrando-nos aquilo que já não serve. Quando tudo à nossa volta perde sentido, começamos finalmente a procurar o que tem verdadeiro valor. E talvez a nova Terra não seja um lugar. Talvez seja uma nova forma de viver, de sentir e de olhar para a vida. Por que o caos está a aumentar? Olá, se estás ouvindo esta mensagem, talvez também sinta que alguma coisa mudou. Talvez sinta que o mundo anda mais acelerado, mais barulhento, mais agressivo, mais confuso. Se você está ouvindo este vídeo, talvez sinta um cansaço que não consegue explicar. E não é apenas físico, não é um cansaço também apenas mental. É como se a alma estivesse cansada. Muitas pessoas sentem isso hoje e nem sequer sabem por quê. Pois é, vivemos numa época em que temos mais tecnologia do que nunca, mais informação do que nunca, mais conforto do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, parece que temos menos paz. As pessoas correm de um lado para o outro, vivem agarradas aos seus aparelhos, celulares, etc. Dormem mal, comem depressa, pensam demais, sentem-se sozinhas mesmo estando rodeadas de gente. E quanto mais se procura a felicidade no exterior, mais vazias parecem ficar por dentro. Mas será que isto é apenas uma coincidência? Ou será que existe algo mais profundo acontecendo? Durante muito tempo, acreditamos que o progresso resolveria tudo. Pensamos que mais dinheiro traria felicidade, que mais tecnologia traria liberdade, que mais consumo traria realização. Mas hoje vemos que não é assim. O ser humano pode ter tudo e ainda assim sentir-se perdido. Porque aquilo que realmente procura não está fora, está dentro. E por isso, talvez seja precisamente por isso, que tantas pessoas estejam inquietas.
Porque chegou o momento de quê? De olhar para dentro. Há uma lei simples na vida. Muitas vezes só valorizamos a luz depois de atravessar a escuridão. Só valorizamos o silêncio depois de muito ruído. Só valorizamos a paz depois de muito sofrimento. É por isso que acredito que o caos que vemos à nossa volta tem uma mensagem. Não estou dizendo que o caos é bom. Não estou dizendo que o sofrimento é necessário. Mas muitas vezes é através das dificuldades que conseguimos acordar. Quando tudo parece funcionar, raramente questionamos a vida. Mas quando algo nos incomoda, quando sentimos um vazio, quando percebemos que aquilo que antes fazia sentido já não faz, então começamos procurando respostas. E talvez seja isso que esteja acontecendo a milhões de pessoas neste momento. Muitas já não se identificam com a forma como o mundo funciona. Não se identificam com a competição constante. Não se identificam com a falta de humanidade. Não se identificam com a correria sem fim. Sentem que pertencem a outra forma de viver, mais simples, mais verdadeira, mais consciente. E é aqui que muitas pessoas começam a falar da chamada Nova Terra. Mas talvez a Nova Terra não seja um lugar, talvez não seja uma data, talvez não seja um evento, uma revelação, mas talvez seja sim um estado de consciência, uma forma diferente de olhar para a vida, uma forma diferente de tratar os outros, uma forma diferente de viver. Porque uma pessoa pode estar no meio do caos e continuar em paz. E outra pode estar rodeada de conforto e viver em sofrimento. Tudo começa dentro. Quando uma pessoa aprende a ouvir o próprio coração, quando aprende a respeitar o próprio corpo, quando aprende a dizer não ao que a destrói, quando escolhe a verdade em vez da aparência, algo muda. E essa mudança não acontece apenas nela mesma. Essa mudança espalha-se. A consciência é contagiosa. A paz também. A bondade também. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem que já não se encaixam neste mundo. Porque estão mudando. Porque estão a despertar. Porque já não conseguem fingir que certas coisas são normais. E embora isso possa trazer solidão, também traz liberdade. A liberdade de ser quem realmente somos. Por isso, se você se sente cansado, cansada, se você se sente diferente, se sente que algo dentro de você procura um caminho novo, então talvez não esteja perdido.
esteja talvez apenas a acordar. E talvez o caos que vemos à nossa volta não seja o fim de nada. Talvez seja apenas o início de uma mudança maior. Uma mudança que começa dentro de cada um de nós. Porque a nova terra não começa lá fora. A nova terra começa dentro de nós. Se esta mensagem falou com você, deixa aí o seu gosto, partilha e subscreve o canal. Eu sou a Mulher Invisível do Farol da Nova Terra e desejo-te muita paz, consciência e luz no seu caminho.